Meus amigos, Venezuela do Sul, Caracas do Sul, uma satisfação estar em meio a vocês novamente. Vejam, vamos aqui firmar, como sempre, a nossa campanha 55 PSD do Kassab, não. Este partido é o partido do Kassab. O Kassab ordenou que os seus mais de 10 senadores da República não votem, nenhum, pela abertura do processo de impeachment daquele ministro grandão. Isto, ao mesmo tempo que observa que a maioria da população é favorável à abertura desse processo de depuração, de impeachment daquele senhor. E o Kassab pensa que não depende do povo, que o povo está no cabresto para sempre. Vamos dar uma lição no Kassab. Em 2024, no próximo dia 6 de outubro, digam não ao 55 para vereadores e para prefeitos também. Um abraço. Nesse sentido, vamos observar isso. Vamos agora ao assunto de hoje. Meus amigos, vocês sabem, eles não fazem nenhuma questão de esconder, isso está ostensivo. O governo Lula e seus asseclas, o seu consórcio de poder, do qual o Lula é um mero gerentão. Aliás, vocês viram recentemente a pachorra, viram a gafe, viram o vexame, foi mais do que uma gafe do Lula, em seu discurso lá na reunião anual da Assembleia Geral das Nações Unidas. Viram? Se não viram, confiram aí em algum lugar. Muito bem. Este consórcio de poder, cada um pelos motivos seus, uns poucos por motivos ideológicos, muitos por motivos de facilidades. Não escondem o amor, o fascínio, a aliança, o aprofundamento da aliança com a China, o país do seu Xi Jinping. Um país onde não há liberdades nenhuma. E um país, vejam só, se a China é uma antidemocracia, qual é a função de uma Suprema Corte na China? Acreditem, a China tem uma Suprema Corte Constitucional. Vocês entenderam? Um país que é uma não democracia tem uma Suprema Corte. E recentemente, o Luiz Roberto Barroso, que é presidente da Suprema Corte brasileira, viajou à China, passou uma semana para fazer intercâmbio de corte para corte. E eu sempre estou a me perguntar, o que é que uma dita Suprema Corte Constitucional e Democrática tem a aprender e a fazer intercâmbio com uma Suprema Corte inegavelmente democradora como é a da China? Isto é um escândalo. Isto é um escândalo. O Barroso nos toma por manés até sempre. O que é que o comandante do Exército teve a fazer e também passou uma semana na China? O senhor Thomas Paiva. O que é que o Zé Disseu também nesse meio esteve por lá? O que é que a dona Dilma Rousseff esteve por lá? O que é que Lula, com aquela comitiva imensa, também esteve por lá? O que é que esses elementos todos das três forças armadas da China estiveram aqui faz um ano? E o que é que eles estão agora fazendo de volta ao Brasil? Se você olhar a um site Brasil-China, um site que é uma agência Brasil-China, uma agência chinesa que está comemorando na sua homepage. Está lá comemorando. Os primeiros exercícios militares realizados em conjunto entre China e Brasil e em solo brasileiro, no interior de Goiás, em Formosa, no interior de Goiás, diocese do grande bispo católico Dom Adair José Guimarães. Meus amigos, isto tudo que eu acabei de narrar significa o quê? A resposta está evidente. Um alinhamento e uma aliança profunda com a China. Nós estamos em sanatório geral, é manicômio a céu aberto. É uma república manicomial. No momento em que, inclusive, até os manicômios foram banidos no Brasil. De uma canetada aí pelo Conselho Nacional de Justiça, que anda dando canetada para tudo, passando por cima de lei federal. No momento em que no STF se discute até a uma ação impetrada por uma associação de trans,
que visa que o STF determine que não se use mais, se proíba o uso da palavra mãe no Brasil. Entendem isso? Que agora só se deva usar a palavra parturiente. Certamente porque as trans ainda não podem. O Flávio Dino também no STF está encampando a ideia, a iniciativa de que tem, o Flávio Dino, comunista, que em seu gabinete tem uma imagem de Nossa Senhora, provocativamente uma imagem de Nossa Senhora atrás de si. Um comunista. Isto não é sincretismo, isto é cinismo. Por quê? Porque este mesmo que tem uma imagem de Nossa Senhora atrás de si, no plenário do STF está defendendo que deva-se fazer uma faxina, tirar os termos que ele chama de, pedantemente, de termos e conceitos teocráticos, teocêntricos, da linguagem jurídica, da linguagem social, tal, não sei o quê. É aquilo. Nós estamos vendo a cada dia numa Câmara de Vereadores, de ali, de acolá, numa repartição pública de ali, de acolá, a proibição do uso do crucifixo, a proibição do uso da Bíblia, uma leitura de uma passagem. A Constituição diz que o Brasil, que a República é laica. Laica não significa que nós somos um Estado ateu. Laico significa que todas as crenças devam ser respeitadas e conviverem harmonicamente. Significa que numa Câmara de Vereadores pode-se ler, sim, pela Constituição, a escrita e não a do Dino. Pode-se ler um texto da Bíblia católica, da Bíblia evangélica, do Alcorão, da Torá, um texto de religiões de matriz afro, etc. Mas não, eles querem ir para cima do cristianismo. Há um ministro, que não é o primeiro comunista do Supremo, mas é um dos mais provocadores. Ele diz: é preciso fazer uma limpa, tirar os termos teocêntricos de lá. Pois bem, é nesse contexto que essa aliança medonha com a China está acontecendo. E no momento em que cada vez se aproxima mais um grande terceiro conflito mundial, e nós estamos siameses com a China, abraçadinhos com a China, com o Irã, esses muchachos muito buenos, e com a Rússia. A Nicarágua agora está fazendo um guti-guti, a Venezuela também fazendo um guti-guti, mas nós estamos com eles. Nicarágua, Venezuela, Coreia do Norte, Vietnã do Norte, esses tipos. E com a China. E se isso estoura agora? Seu filho aí, seu neto, nós vamos de China? Porque paizinho vai mandar que nós aceitemos ir de China? Vamos ver isso aqui. Percebam, pessoal, isso está muito ruim já. Muito ruim. Está aqui estampado com festim, com festa. Agência Brasil China, Diário de Notícia. china.org.br é o endereço. Primeira vez, vírgula. China faz exercício militar conjunto no Brasil. Aí botam uma interrogação na última parte. Ampliação de parceria à vista é ainda provocativa. Alguns idiotas ficam aqui, depois dizem que eu estou exagerando. Ainda é provocativa, olha. Ampliação de parceria à vista, a matéria indaga. Pela primeira vez, há uma foto aqui da Marinha do Brasil, né? As forças, né, conjuntas, né? De um lado a bandeira do Brasil, do lado a bandeira da China, no cerrado aí, né? Pela primeira vez, tropas chinesas participam do exercício militar anual das Forças Armadas Brasileiras. Eu vou repetir. Pela primeira vez, tropas chinesas participam do exercício militar anual das Forças Armadas Brasileiras na cidade de Formosa, no interior de Goiás. No interior de Goiás. O intercâmbio entre os dois países durante a atividade pressupõe que o maior parceiro comercial do Brasil pode também vir a ser um importante parceiro no quesito defesa, ou seja, bucha de canhão pela China.
bucha de canhão pela China. Hoje não é mais. Ao contrário, faz isso até de propaganda, não é? Eles fazem de propaganda. Não é mais segredo o projeto de 100 anos da China pela tomada do poder absoluto mundial. É o que se chama de nova ordem mundial. A atual ordem, que muitos dizem que está em declínio e que de fato já chegou ao seu declínio, isso é muito contestável ainda, é uma ordem da Europa junto com Estados Unidos, capitaneada pelos Estados Unidos. E aí você tem Japão, Israel pelo meio e tal. É a atual ordem mundial. Isso já perdura desde o final do segundo grande conflito, desde 1945. A nova ordem, e isso tem método, é uma nova ordem em que, com uma conversa para boi e vaca dormir, eles dizem que é uma ordem assim que não se tenha mais uma superpotência no comando de uma nova ordem e que haja uma difusão, que sejam países, players, como se diz na diplomacia, né? E na geopolítica, que a nova ordem suplanta a ordem que eles querem chamar já de ordem abatida, ordem antiga. Essa nova ordem, que seria uma ordem assim feita a partir da matriz dos BRICS. Olha que maravilha são os BRICS. Os BRICS são essas democracias maravilhosas: China, Rússia, Nigéria, África do Sul, a Arábia Saudita, Irã, Brasil de Lula, Venezuela. Você vê que o governo anterior do agressor de mulher, esse Alberto Fernandes, ex-presidente da Argentina, ele tinha adentrado ao BRICS. O Javier Milei tem juízo, ele sabe o que é o BRICS. O BRICS é matriz desse troço que quer implantar. O Javier Milei falou: não vamos ceder esse negócio não. Nem entrou. O BRICS, ainda mais essa formulação recente em que eles ampliaram para os parceirões entrarem, é um covil de democraduras, um covil de subservientes da China. Porque na retórica da geopolítica internacional, essa nova ordem seria uma ordem que não teria um player superpoderoso, tal qual na atual, dizem eles, que é os Estados Unidos. E os outros são ajudantes de maior ou menor poder juntos, coadjuvantes. Segundo eles, essa nova ordem, os BRICS mandariam quase que em partes iguais, seria um mundo mais, vamos dizer assim, mais coeso em termos de tomada de decisões, mais justo, etc, etc. Uma ova. A China é a dona do pedaço nessa nova ordem. Os outros são sócios minoritários, um ou outro com mais poder, como Rússia, ali de repente Irã, e o resto serviçais, fazendais, laranjais. E o Brasil entra nisso aí, a Venezuela também. Fornecedores de commodities, de matéria-prima. E bucha de canhão, porque a batalha será longa e árdua. Então é nisso que estamos entrando. É nesse contexto que nós estamos vendo aí esta aproximação descarada, desvairada com a China. É disso que se trata. Fiquem atentos a isso. Fiquem atentos a isso. Propósito, coisa tão grave que eu me esqueço. Deixa aí o seu like, inscreva-se no canal, se inscrito, confira se você ainda continua inscrito, porque estão desinscrevendo vocês. Além disso, considerem ir até a aba Seja Membro, se tornar membro do canal. E mais que isso, aqui embaixo, no primeiro comentário fixado do canal, há uma chave Pix por meio da qual você pode cooperar. É uma cooperação muito importante para a manutenção do canal, ok? Até a próxima, um abraço.